Olá, começa agora mais um programa Destaques e o Shopping Parangaba inicia 2024 com uma série de ações para as férias. Ao meu lado, Cristina Oliveira, gerente de marketing do shopping. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Pois é, falando agora sobre esse período de férias, né? A gente está aí em janeiro, ainda tem criançada de férias e esse período é muito atrativo para as diversas atrações, né? O que vocês têm programado agora? Como é que está 2024? Então, janeiro começou com muitas emoções, muitas atividades, tanto para o público infantil quanto para o público adulto. Então, atualmente a gente está com a Arena Maker, que é uma atração infantil, né? Onde a criança se inscreve e monta o seu próprio brinquedo com materiais recicláveis. Então, é uma parede interativa onde a criança pega vários brinquedos, né, vários materiais para fazer seus próprios brinquedos e levar para casa. Então, temos oficinas de jogo de tabuleiro, de microfone. Então, são vários brinquedos ao longo do período de janeiro, onde a criança pode fazer essa ideia do faça você mesmo, que hoje em dia é tão difícil, né? Hoje em dia está tudo tão pronto, é tudo tão digital. É muita tela, né? Muita tela, e a ideia é que a criança possa fazer o seu brinquedo, levar para casa, se divertir. E além disso tem uma parede interativa que a criança toca, né? Bem essa ideia de resgatar as brincadeiras antigas da nossa época. Então esse evento acontece todo sábado e todo domingo. São oficinas a partir de 14 horas e vai até às 20 horas. Então está sendo um sucesso e a gente convida aí os pais, é um evento gratuito, né? Os pais inscrevem as crianças no nosso site e vai na hora lá marcada e se diverte junto com a criança, o pai também se envolve. Então é uma ação super legal aí que está prometendo para o mês de janeiro para a criançada se divertir. Além disso, a gente está com a campanha de conscientização à saúde mental, ao cuidado à saúde mental, que é uma campanha que já está no ar no shopping. A gente está com diversas ações, tanto para clientes como para funcionários, né, de cuidado à saúde mental, de ações voltadas para bem-estar, como ginástica laboral, massoterapia, que é um assunto hoje, né, tão importante. Além disso, a gente vai entrar dia 15 de janeiro com a campanha de arrecadação de material escolar, né, que vai até o dia 9 de fevereiro. Então, nossos clientes podem ir até o shopping, doar seus materiais escolares antigos para oportunizar, né, as crianças a estudar e ter uma melhor oportunidade. Além disso, final do mês a gente já inicia e aí já fala de carnaval. Esse ano o carnaval já está aí, né, comecinho de fevereiro. Então, no final de janeiro a gente começa com os blocos de pré-carnaval, tanto para o adulto quanto para o infantil, seguindo até o carnaval, que é nosso tradicional bloquinho de carnaval, o Parangaba Folia, que acontece esse ano voltado para os pequenos. E aí, esse é só um spoiler, quem tiver mais interesse, logo mais a gente vai divulgar em nossas redes sociais, no nosso site. Cristina, além dessas ações de férias, vocês também estão com promoções. Como é que está esse período agora? A gente viu aí o consumo muito alto, né, de Natal, Ano Novo, as festividades. Agora, geralmente, esse período de janeiro já é de liquidação, né, de Sim. mudar o estoque. Né? Sim. Como é que é a movimentação por lá? Então, a movimentação está intensa. Temos muitas lojas em promoção, então a gente está com a campanha Liquida Parangaba, que são descontos até 70%, muitas lojas envolvidas, de fato, né, para fazer essa troca e a liquida de verão que a gente fala, que ainda tem muitos produtos voltados para o verão, então vão lá, vão conferir, que está um sucesso, realmente preços muito abaixo do que a gente costuma ver aí. E no caso, além dessa programação, né, vocês pensam para diversidade, né? Assim, tem adulto, criança, idoso. Como é que vocês estão pensando essa programação completa? Exatamente. A ideia é proporcionar para a família toda uma experiência de diversão, de entretenimento. Então, por isso que a Arena Maker, o pai pode entrar e fazer junto com o seu filho o brinquedo, e o pré-carnaval e o carnaval que a gente tem tanto para adulto, mas obviamente o adulto pode levar a sua criança e também se divertir, mas as bandas são mais adultas. E a gente tem o pré-carnaval e o carnaval infantil, que também nada impede dos pais se divertirem. É muito comum que a família inteira vá e se divirta, porque são músicas, né, atuais, mescladas, tanto para adulto quanto para infantil. Então, shopping é isso, né? É um lugar diverso, que a gente quer que todos
se sintam bem, se divirtam, se alegrem e a gente trabalha exatamente para levar isso para os nossos clientes. E é um espaço também de você resolver problemas, né? Às vezes você está com documentação, um serviço, você precisa pagar uma conta, né? Você precisa passar o dia inteiro lá para resolver, tá tudo certo, né? Vai para o cinema, vai resolver pagar uma conta, vai tirar um documento, enfim. É um espaço agora que ele se ampliou, né? Sim. Ele está cada vez mais próximo do consumidor, né? A ideia é essa, né? É que o cliente consiga ir no shopping e resolver a sua vida. Hoje em dia a gente quer, né? Tempo é muito valioso, então você tem um lugar que você consiga, exatamente o que você falou, pagar a conta, jogar na loteria, lavar roupa, né? Se divertir, assistir um filme, fazer sua refeição, malhar. Nós temos academia, então é algo que de fato é diferencial. Para mim, por exemplo, eu que trabalho lá, é extremamente importante que eu consiga resolver. Eu passo o dia lá, então, de fato, eu resolvo tudo que eu tenho num só lugar, né? Isso otimiza tempo. Tempo hoje é dinheiro, é válido, é super valioso. E é isso que a gente está fazendo, né? Ainda mais para esse ano temos muitas, né, coisas a acontecerem ainda, falando comercialmente falando, novas lojas, novas operações, novos serviços. E, além disso, os serviços gratuitos que a gente oferta, como abafador de ruído, né? A gente sempre tenta trazer novidades para que o cliente se sinta cada vez mais importante, né? A gente trabalha para encantar e servir nossos clientes, tanto na área de entretenimento, quanto na área de lazer, comercial. Em 2024 a gente tem várias coisas aí para acontecer bem legais. Obrigada mais uma vez. E a medida provisória que retoma a tributação da folha de pagamento recebeu críticas no Senado. Líderes da oposição pediram a devolução imediata, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu discutir o assunto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A decisão será tomada ainda durante o recesso. Em vigor desde 2011, a desoneração da folha de pagamento de 17 grandes setores reduz o imposto no valor de 20% para um percentual de 1,5% até 4% sobre o faturamento bruto. A redução deveria vigorar até 31 de dezembro passado, mas num projeto de lei, o Congresso Nacional prorrogou o benefício até 2027. Só que o presidente Lula vetou a proposta na íntegra. Em 14 de dezembro, deputados e senadores derrubaram o veto do Planalto. O governo calcula um passivo fiscal de 16 bilhões de reais apenas em 2024. Em 29 de dezembro, o presidente da República editou uma medida provisória reonerando as empresas, ainda que de forma escalonada. O fato desagradou as lideranças dos partidos. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo chegou a sugerir ao presidente Rodrigo Pacheco que devolvesse a medida provisória ao Palácio do Planalto. Aproveitando a presença de alguns líderes em Brasília, mesmo durante o recesso parlamentar, o presidente Rodrigo Pacheco promoveu uma reunião na busca de uma solução para o impasse. Um dos líderes presentes, autor do projeto da desoneração, se manifestou favorável à devolução imediata da medida provisória. A devolução ela também vai significar essa segurança jurídica para que não se traga efeitos nocivos, até porque, como foi dito pelo líder Portinho, empresas trabalham com o pior cenário de que a medida provisória seja mantida. Então, a devolução já permite que sejam retomados investimentos, aberturas de novas filiais, ampliação dos negócios e, portanto, a contratação de mais pessoas. Mesmo reconhecendo a interferência da MP sobre as decisões tomadas pelo Congresso, o presidente Rodrigo Pacheco defendeu um entendimento com o ministro Haddad em busca de alternativas antes de tomar qualquer decisão. Pode haver devolução integral, pode haver devolução parcial, pode não haver devolução. Então, essas possibilidades jurídicas, todas elas existem. O que eu quero é sentar com o ministro e nós encontrarmos, em relação a todos esses institutos da medida provisória, de chegarmos num denominador comum. Aí a forma de fazer, se vai ser mantendo a medida provisória ou não, isso é até o menos importante. O importante é que a gente chegue num acordo sobre o mérito disso e a possibilidade de discussão desse mérito no Congresso Nacional. E agora vamos de dica cultural. Imagina você entrar em uma caverna encantada no meio da floresta e viver uma super aventura com a mãe natureza. Essa é a proposta do espetáculo A Idade da Terra, produzido e encenado pelo grupo Paiaçus.
Para falar mais sobre o espetáculo, eu converso com Beto Menezes, diretor e dramaturgo. Está aqui comigo no estúdio. Obrigada, Beto, pela sua presença. Também. Obrigado a você pelo espaço de abrir para a gente divulgar a cultura e a arte que a gente faz aqui nessa cidade. A gente gosta muito de poder trazer para as pessoas, né, oportunidades, dicas culturais, e essa dica de vocês é muito bacana. Conta um pouquinho da história, né, como vocês pensaram esse roteiro, para falar um pouco sobre a natureza e também para as crianças. Esse tema ecologia, o tema ecológico, muito, nós do Grupo Paiaçus nos interessamos muito desde o primeiro espetáculo que a gente fez, né? É um tema recorrente e a gente quer muito bater nessa tecla, principalmente com as crianças, porque a gente entende que as novas gerações é que vão carregar essa mensagem, até mesmo para os adultos. Então, surgiu já dessa vontade da gente falar sobre a natureza e principalmente sobre o planeta Terra, porque o Magno Carvalho, que faz o personagem principal, que é o Eló, e que também é produtor do espetáculo, ele estava dentro de uma pesquisa, de algumas pesquisas sobre lendas, principalmente lendas do mundo inteiro, mas nesse caso a gente focou as lendas amazônicas, por exemplo, né? Então esse foi o primeiro pontapé, a gente falar sobre ancestralidade. Então a gente buscou lendas que falassem sobre ancestralidade, vamos supor, brasileira, né? Ou dessas terras daqui, dessas terras amazônicas, que é muito interessante, assim, já que a gente quer falar sobre ecologia, vamos direto onde a natureza é exuberante. Mas a gente fala como um todo, a gente fala do planeta como um todo, a gente partiu daí, de algumas lendas como a lenda da árvore Samaúma, que é a mãe da floresta, que é a mãe de todas as outras árvores e, por conseguinte, de todas as outras vidas, porque a vida animal depende enfim, há uma correlação entre a lenda da cobra canoa, que é uma lenda indígena que é sobre a criação do mundo, sobre o rio de leite. Então, todas essas lendas estão nessa história, que é contada através da visão e da imaginação de uma criança, que é o Eló, que se perde dos pais, que é muito recorrente, que é assim, é muito... Porque a menina é danada, né? É danado. Se perde, quando a menos espera, quando a gente olhou, já onde é que está, né? Pois aconteceu com o Eló, que já deve ter acontecido com várias crianças, né? Ele se perde, os pais ficam loucos atrás dele, só que nesse intervalo que ele se perde, ele passa por uma história imaginária dele que ele vai contar aos pais quando os pais reencontram. Porque os pais perdem o menino, quando reencontram o menino, aí ele conta a história. Aconteceu isso, e os pais ficam... Vivenciou tudo aquilo, Vivenciou né? tudo aquilo, né? E é sobre... Mas o que, na verdade, a gente fica claro é que aquilo é uma imaginação dele, mas é uma imaginação que tem correlação com muitas teorias científicas reais, quer dizer, é um papo bem sério, que é sobre a evolução do planeta, né? A gente vai rebuscando a linha mesmo darwiniana, né, da evolução, dos vários reinos desse processo evolutivo em que o planeta passou, né, pelo reino mineral. Primeiro foi minério, depois veio os vegetais, depois vieram os animais. Entre os vegetais e os animais tiveram fungos, enfim. E tudo isso é relatado no E para a criançada que está em idade escolar, isso é maravilhoso, é né? maravilhoso. Você vê no dia a dia, você vê no espetáculo aquilo que os livros estão mostrando, Estão mostrando, e de uma maneira, e brincando, né, e cantando. A plateia, eu me surpreendeu até a plateia desse espetáculo é meio que diferente, parece que eles estão num show de rock, não sei o que, a criançada grita, pula, dança, porque... E tem música também. Tem muita música e ao vivo. E é uma banda de rock, porque tem um dos personagens do espetáculo, é uma banda de rock. O menino encontra uma banda feita por morcegos. Os morcegos da caverna tinham uma banda de rock. E os morcegos começam a cantar e tocar para ele, né? A menina sai da cadeira e vai dançar, e vai brincar. Vai tudo. Estimula também a criança, não só ficar na cadeira, estimula... Beto, e nesse espetáculo vocês começaram já no sábado passado, né? Como é que foi a receptividade? Como é que é ver, né, essas crianças
terem contato com o teatro, né, que é tão importante para esse desenvolvimento delas, né? Foi muito legal, por exemplo, de público foi muito bom, porque a gente viu que teve uma plateia muito boa, assim, de número, e uma plateia muito interessada, entendeu? Reagiram como a gente esperava, né? Como a gente às vezes espera. Claro que há momentos inesperados e tal, mas foi muito bom, foi muito bom. E depois, eu creio que eles levaram essa discussão e essa consciência para talvez até pesquisar mais quando chegar em casa, até fazer mais perguntas para os pais, porque é a partir da pergunta de uma criança que o personagem principal faz, que é qual a idade da Terra. Essa pergunta curiosa é que também destampa toda essa história, né? Porque criança, assim, quando assiste um espetáculo, né, que ela começa a pensar aquilo depois, né, ela leva para casa e os questionamentos, que o teatro também, ele traz isso, né, de você questionar, de você, né, entender além, de você mexer com aquela sua imaginação, né? E aí as crianças, elas puxam muito isso, né, de conversar, até a oportunidade de conversar com os adultos, né, sobre determinadas ações que os adultos estão fazendo, que não está legal, né? Que não está legal, verdade. E nesse espetáculo, né, quantas pessoas fazem parte? Como é que você falou que tem música? É um musical também? Como é que é feito, como é que você pensou isso? Nós somos 6 em cena, né? 3 músicos que também são atores e 3 atores que também são músicos, porque os atores cantam e dançam e os músicos tocam e também atuam, porque tem como eu te disse, tem um momento em que essa banda se transforma numa banda de rock real, que são os morcegos, né? E eles voam, eles tocam, cantam voando, enfim. Então, há uma atuação de 6 em cena, e é um musical, quer dizer, são 14 músicas e costurado por a música também muitas vezes é diálogo. Os personagens dialogam musicalmente, então faz parte da costura da narrativa da história, também a música. Não é só texto, mas também vai tem a construindo música, também, que né? vai construindo também. E músicas feitas especialmente para o espetáculo, são músicas originais e feitas especialmente para o espetáculo. E tem uma diversidade muito grande de gêneros dentro sabe? Vai dar embolada ao rock and roll, vai do blues ao reggae. Então, as baladas, enfim, e é muito legal, com os arranjos que os meninos fazem, né? Que é o Matheus fazendo rock, o George, da banda Lascaux, e o Júnior, que é um músico da noite. Eles fizeram um arranjo e as composições são minhas e o texto também, né? Muito legal. E Beto, nesse caso, vocês iniciaram nesse sábado passado, são todos os sábados de janeiro, é isso? Conta um pouco como é que vai ser essa programação durante esse mês, Esse mês inteiro faz parte da programação de férias do Dragão. Então, esse mês inteiro no Dragão tem espetáculos sábados e domingos, né? Tanto sábados e domingos, infantil às 17 horas e adulto às 20 horas. Mas, no caso da Idade da Terra, nós estamos todos os sábados nessa programação infantil às 17 horas, todos os sábados de janeiro. É só chegar, que estaremos lá esperando vocês com a caverna aberta, porque a aventura é pelo âmago da Terra, né? Pelo interior da Terra. A gente vai descortinando essa história através das entranhas da Terra, como o mesmo chama. Beto, eu vou te pedir para você usar aqui nosso espaço para fazer esse convite para quem está assistindo. Relembre os dias, horários e o local e também os ingressos. Fique à vontade. Tá bom. Então, eu convido a todos para essa aventura maravilhosa pelo interior da Terra, para a gente se sentir mais com propriedade sobre o planeta e para que a gente leve os nossos filhos e os nossos netos, essa nova geração, para se conscientizar através do teatro, que o teatro é uma maneira, uma forma muito bonita e bacana, né, de se passar mensagens. Então, estão todos convidados, adultos e crianças, né, que os adultos também se divertem, para assistir A Idade da Terra, todos os sábados de janeiro, às 17 horas, no Teatro Dragão do Mar, na programação Dragão nas Férias, né? Então, venham todos. Na verdade, é uma história muito bonita, mas que termina numa grande festa, né? Que a gente está lá para celebrar
a terra e celebrar a natureza e celebrar a Mãe Natureza com vocês. E os ingressos são convidativos também, né? Os ingressos são muito bons, são 20 e 10. Então, não tem como não ir. E para saber mais informações de vocês, como é que faz para encontrar nas redes sociais? Encontrar nas redes sociais. Você vai no Instagram, no PaiaSUS, no Grupo PaiaSUS, é só procurar Grupo PaiaSUS que você vai encontrar tudo sobre o grupo, encontrar inclusive outras mídias que vocês possam entrar, porque tem vídeos, tem outras mídias que vocês podem se comunicar com a gente. Estamos abertos a todos. Tá, joia, Beto. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, nós do Grupo PaiaSUS, e também a cidade agradece por esse espaço que a gente possa divulgar a cultura e a arte. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. De volta, e a gente fala agora sobre os trabalhos do empresário contábil, que tem o seu dia a ser comemorado agora, dia 12 de janeiro. E ao meu lado, Carlos Átila, presidente do SESCAP Ceará, FENACOM. Muito obrigada pela sua presença, Carlos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando sobre esse dia que é importante para a gente. Pois é, falando um pouco sobre o trabalho do empresário contábil, né? Para a gente que está em casa, leigo que não entende, quais são esses trabalhos, essas funções, né? A importância desse dia também para ser celebrado. Esse dia é importante porque a gente estava até conversando aqui, o que acontece? Os contadores, eles se organizam por meio de empresas para atender às demandas das empresas, né? Então, é importante reconhecer esse trabalho tão útil no dia a dia, né? A contabilidade, muitas vezes entendida como uma ciência exata, mas é uma ciência social, que ela tem uma função, atualmente aqui no Brasil, de trabalhar em função de ajudar o governo, por exemplo, a arrecadar, né? Nós que organizamos as empresas, muitas vezes com o objetivo de trazer eficiência para as empresas na sua arrecadação, não para arrecadar mais, mas para arrecadar da forma correta, encontrar os melhores planejamentos tributários. Então, é um trabalho bem amplo que as empresas de contabilidade faz, com apoio e ajuda social, para garantir que o Estado ele tenha recurso suficiente para cumprir seus papéis sociais. Então, a contabilidade atua diretamente nisso. E nesse caso, falando sobre isso, Carlos, assim, no dia a dia a gente tem o trabalho desse profissional, né? A gente está falando do empresário também com relação a isso. Como é que é o campo de atuação? Né? Acho que bem amplo, assim, de se pensar e está em todo canto, né? O contador, de forma geral, ele tem uma capacidade de atuação muito ampla. Muitas vezes os gestores das empresas são contadores, né? Porque eles detêm o conhecimento a respeito da ciência empresarial ali, que está por trás do patrimônio, dos resultados, da lucratividade, de informações econômicas, financeiras. Então, o contador, ele abraça muitas coisas, inclusive atuando em pessoas físicas, ajudando empresas naturais, né? Pessoas naturais, não só empresas. Então, a contabilidade ela é muito abrangente e a gente consegue ajudar muito, né? Então, as pessoas que vão atuar e trabalhar como profissional contábil, diretamente já tem um leque muito grande, mas o contador ele acaba sendo equipado com algumas capacidades, algumas habilidades que vão ajudar ele também a atuar como gestor em outras áreas. Nesse caso, falando um pouco sobre empresário contábil, né? Uma pessoa que ela está à frente da empresa, também gerindo um pouco da sua empresa, como é que é tentar equilibrar esses pratos todos aí? O desafio do empreendedor, de forma geral, ele é bem desafiador, né? É um grande desafio empreender no Brasil, né? Muitas pessoas falam sobre o custo Brasil, falam sobre a nossa forma brasileira de empreender, porque nós temos muitas nuances para observar. É tributação, é gestão de pessoas, cenário econômico. Somos um país de tamanho continental, então se você vai atuar em vários estados, tem suas particularidades. Então, como empreendedor, nós já temos desafios. O empreendedor contábil, além de ter que dominar toda a técnica de gestão, ele também tem que dominar a técnica
tributária, da legislação, né, as questões trabalhistas, que ele precisa atuar para atender os seus clientes. Imagina um cliente, uma empresa de contabilidade que atende 100 empresas. Imagina o universo de complexidade que ele atua, né? Alguns decidem nichar e trabalhar só para restaurantes, ou só para hotéis, só para confecção, porque é tão complexo que não dá para aprender tudo e dominar tudo, né? Outros escritórios são mais generalistas, mas equilibrar todos os pratos é um grande desafio do profissional empresário contábil, porque além de ter que dominar a parte técnica, tem que dominar a parte de gestão também. Então, é um grande desafio. A gente tem que ser bem-sucedido em ajudar os outros a serem bem-sucedidos. E nesse caso, falando também sobre de todas as discussões que a gente está tendo, a da reforma tributária também é importante, né? Como é que vocês estão atuando assim, com relação a esse assunto, de olho já nessas mudanças? O cenário é desafiador, né? Para não dizer difícil, para não dizer assustador, mas é bem desafiador. Nós temos um período de transição que vai aí pelo menos até 2033, onde a gente vai ter um processo de transição, onde vai ter que fazer 2 contabilidades ali das empresas, aonde nós ainda teremos sim particularidades, teremos segmentos com tributação diferenciada. Então aquela discussão de vai simplificar muito. Algumas coisas sim vão simplificar, mas outras vão complicar. Então o pressuposto principal ali da reforma tributária é que ela foi feita sobre os impostos sobre consumo. Então, ela traz uma junção de PIS, COFINS, ISS, ICMS e o IPI, que são tributações diretas sobre o consumo, e ela traz um IVA dual, né? Vai trazer o IBS e o CBS, né? Que são impostos cumulativos, que todas as compras que eu fizer geram crédito e as vendas, seja de produto ou serviço que eu fizer, geram débitos. Essa é a matriz, é a alma da reforma tributária. Só que junto com essa alma, essa espinha dorsal, vieram assim, uma dezena de alterações que vão trazer assim, a necessidade de bastante atenção das empresas. Então, toda empresa deve fazer seu dever de casa, chamar seu contador para bater um papo, para conversar sobre isso, sobre como vai se comportar no caso de cada atividade econômica, cada atividade empresarial, a tributação daquela empresa, para saber o que é que ela precisa fazer, tomar de medidas, né, já se antecipando. E nesse caso também, Carlos, com relação ao trabalho que vocês estão realizando no sindicato, conta um pouco para a gente. Como é que foi o ano passado e o que tem a gente programado para esse ano? Ano passado a gente teve um ponto alto aí do SESCAP, junto com o sistema FENACOM, que foi a CONESCAP, que é a nossa convenção anual, que foi um evento fantástico. Tivemos reunidos ali próximo de 3.500 empresários contábeis e contadores, né, profissionais do mercado, também de serviços, que juntamos aqui no Centro de Convenções do Estado do Ceará, dias 15, 16 e 17 de novembro. Foi um sucesso, foi o ponto alto do nosso ano. Mas, junto com isso, a principal a pauta nossa é representar as empresas que fazem parte da nossa filiação. Então, estão empresas de contabilidade, consultoria, assessoria, perícia, né, e mais 50 atividades. Existem alterações legislativas, alterações que ocorrem por parte do governo, decisões, decretos, que muitas vezes eles fazem sem nos consultar, sem ter a consulta real da opinião pública, e nós nos apresentamos advogando, né, não necessariamente como advogados, mas advogando pelas causas daqueles que nós representamos. Não apenas diretamente, mas indiretamente. Porque entende, né? Entende do dia a dia, Isso. do que está acontecendo e vê o que não é bacana para o cliente, né? Exatamente. A gente consegue enxergar o impacto que aquilo vai trazer de burocracia, né? Nós temos um arcabouço de legislação tributária enorme, mais de 44 mil normas, né? Só federais, além das estaduais e municipais. Então, é uma série de atenção que a gente tem que ter sobre diversos aspectos. Então, quando saem novidades, quando o governo começa a se movimentar, por exemplo, com a reforma tributária, nós apresentamos ofício, oficiamos os deputados, oficiamos senadores, para apresentar a nossa visão a respeito disso, como contadores, como empresários contábeis, como nós enxergamos o impacto disso no mercado.
E aí esse trabalho é um trabalho muito importante. Nós já tivemos muito êxito no ano passado, trazendo correções que de repente o fisco traria de forma errônea, alertamos sobre erros em leis, alertamos sobre ajustes que precisavam ser feitos, e assim, isso faz parte do nosso trabalho e isso ajuda a sociedade de forma geral a criar um ambiente econômico favorável para aqueles que realmente geram riquezas para o país, que são os empreendedores e o seu povo. O governo ele não gera riqueza, né? O governo ele consome riqueza para de alguma forma trazer benefícios sociais para o seu próprio povo. Mas quem gera riqueza é o próprio povo e os empreendedores, e é esses a quem a gente defende. Pois a gente fala muito também do profissional, a gente lembra às vezes no ano inteiro, né? Eu estava vendo aqui, que é justamente o período do imposto de renda, já né? chegando. Já está chegando, né? E não é só no imposto de renda, é no ano inteiro, né? Exato. Na verdade, né? Desde o fechamento de caixa, enfim, né? Pensar, planejar a partir daí. Então, é um profissional que ele é completo e ele trabalha durante o ano inteiro, não só no período de imposto de renda, né, cara? É, exato. Porque assim, a gente atua na parte contábil, que é a organização ali patrimonial da empresa, para definir como que está aquela empresa, se ela gera lucro, se ela não gera, como que ela está, quais são os seus indicadores econômicos, financeiros, se ela está indo bem ou está indo mal, né, faz esses alertas. Tem a parte tributária, que a gente chama do setor fiscal ali, também que aí é uma série de questões tributárias, municipal, estadual, federal, municipal. E também a parte até de departamento pessoal, a parte de folha de pagamento. Então, só nesses três, nesse tripé básico que a empresa contábil ela atua, já é um universo enorme, né? Além disso, tem as assessorias, consultorias que o empresário contábil também faz. E, além disso, as pessoas físicas, quando chegam nesse período aí de fevereiro, março, abril, elas começam a ficar preocupadas, meu Deus, como que eu vou fazer para declarar meu imposto de renda? Tenho que declarar? Não tenho que declarar? Nesse momento a gente atua também ajudando as pessoas físicas. E já puxando que você está aqui, eu já vou puxar para isso também, com relação ao imposto de renda, né? Já é tempo, a gente sabe muito bem que pessoas, todo mundo brasileiro deixa para a última hora, a última semana, o último dia, né, para declarar. Mas já se pode, nesse momento agora em janeiro, separar alguns documentos, já de olho para não ter essa preocupação. Com certeza, assim, o ideal é que no decorrer do ano você se prepare para isso. Por exemplo, despesas médicas, despesas de escola, né? Essas despesas que vão reduzir o valor do imposto a pagar na hora de prestar contas com o fisco. Isso, o ideal é que no decorrer do ano você vá separar. Porque agora o fisco, a malha fiscal está muito mais poderosa e eles têm cobrado até assim que aquela despesa que você alega que é sua, você tem um comprovante de pagamento que você mesmo pagou aquela despesa, né? Então, nós temos hoje uma malha fiscal, que é o cruzamento de informações. E não é recibo, né? Não é recibo. É a nota fiscal mesmo. Nota fiscal. Alguns pode sim ser recibo, no caso de médicos, né? Pode ser recibo no CPF, mas tem que ter a comprovação de pagamento ali. E o médico também tem que ter declarado. Então, é um cruzamento de informações que o fisco vai analisar para ver se a tua declaração faz sentido, né? Tanto que é uma declaração de ajuste anual. Ajuste seu com o fisco. Está tudo certo? O fisco vai validar a sua declaração. Não está? Ele vai pedir que você faça as comprovações ou que você concorde com ele. O fisco vai dizer assim, ó, eu estou vendo que está errado. É isso mesmo? Se é isso mesmo, me traga os comprovantes. Se não, corrija logo, né, antes que a gente entre em uma discussão. Então, é importante isso, esse processo do imposto de renda, que você se antecipe ao máximo. E com a utilização do PIX, assim, das transações comerciais, né? Não necessariamente você tem recibo, né, sobre isso. É a declaração do banco, como é que é esse... Se você fizer um pagamento via PIX, vai ter ali o comprovante do PIX, né? Mas não deixa de ser um comprovante, Não deixa de ser um comprovante. O maior risco, na verdade, são com as pessoas físicas que atuam como empresa, vendem bijuteria, vende roupa, vende alguma coisa, pessoa física, e ela recebe das pessoas via PIX e ela simplesmente não declara isso. Hoje, na legislação atual estadual, isso é um comércio, e a Cefaz também verifica que essas pessoas físicas estão desenvolvendo atividade econômica sem ter uma empresa e sonegando o imposto. Então, isso pode gerar um problema. Isso está na legislação estadual hoje, que a Cefaz ela pode fiscalizar essas pessoas físicas, verificar e multar
por conta da ausência da sonegação de impostos. E muito teve isso na pandemia, agora muita gente continuou, né? Pega o seu perfil, coloca na rede social, vendo tal coisa e não se toca que precisa declarar isso também, né? E às vezes assim, por não estar legalizada, por estar informal, essa pessoa consegue vender mais barato, porque não tem a tributação, né? Quando ela percebe que ela tem que tributar, ela percebe que o valor seria muito maior. Qual o problema? Passa ali 5 anos operando sem pagar o imposto, depois pode ser fiscalizada e ter que voltar os últimos 5 anos e pagar aquele imposto que ela não cobrou do cliente, porque não imaginou que deveria pagar. Então é importante ter esses cuidados, aí procurar um profissional da contabilidade, procura uma empresa de contabilidade que possa te ajudar a tomar uma melhor decisão de como operar. Só que assim, muitas vezes tudo começa ali informalzinho, mas assim, quanto antes procure um contador para te orientar, é importante. Tá joia, Carlos. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui debatendo sobre esses assuntos. Obrigada. E agora é o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E já de volta, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou minutas com regras para o uso da inteligência artificial em campanhas e propagandas relacionadas às eleições de 2024 agora, nas quais se definirão os novos prefeitos e vereadores. Sobre esse assunto eu converso com Daniel Monteiro, especialista em cibersegurança e diretor de tecnologia da Digital College, está aqui comigo no estúdio. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Falando sobre esse tema importante, né? A gente já está com as eleições pertinho, daqui a pouco já começou de fato, né? Mas já começou para muita gente, né? E a partir daí a gente vê as movimentações já acontecendo e tal. De que forma, né, essa inteligência artificial pode ser usada, né, para poder, enfim, fake news, né, coisas infundadas? Tem que ter cuidado, né, Daniel? A inteligência artificial, ela hoje, como ela está com a evolução tecnológica que houve, principalmente no ano passado, ela é um grande recurso para a produção de conteúdos, as chamadas fake news. Até existe um termo técnico que quando uma fake news é construída por uma inteligência artificial, das que vêm sendo utilizadas hoje, elas são as chamadas deepfakes, que são as fakes profundas, né? Elas são mais elaboradas. Então hoje é possível, por exemplo, eu criar conteúdo de imagem, de som, de áudio ou de vídeo, conteúdos que podem ser fraudados, alterados, né? Então, isso vai ser bem evidenciado, vai entrar em evidência nessas eleições. Então, vai ter que ter bastante cuidado na utilização, principalmente quando eu estou fazendo um juízo de valor, quando eu recebo um conteúdo como esse. A gente está aqui conversando, essa entrevista está sendo gravada, vai ser disponibilizada, né, para o mundo, né? Porque a gente faz, hoje em dia, nas plataformas e redes sociais, a gente não tem controle de onde é que está saindo. Quais são esses cuidados? A gente já fica preocupado assim, poxa, eu estou perguntando aqui para você, mas pode ser que, e já acontece, né? Da tecnologia tão avançada que eu posso estar falando em português e aparecer em inglês, né? Ou em outra, em francês, enfim. Isso já existe, né? Eu estou aqui falando em inglês, em português, na nossa língua, e ela aparecer para outra pessoa já como se eu tivesse, inclusive, até a gesticulação em inglês, né? Como é que a gente consegue, Daniel, de fato, se assegurar, né, proteção com relação a isso também? Esse é o momento onde os veículos, como a TV Otimista, eles vão fazer mais do que nunca o seu papel de ser um veículo de credibilidade. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu receber um conteúdo que ele não está vindo por uma autoridade, alguém que tem autoridade para falar sobre política ou conteúdo digital, eu não vou conseguir confiar nele, porque ele vai poder ser adulterado. Então, por exemplo, uma entrevista como essa, eu apenas vou confiar que ela está íntegra, que o conteúdo é realmente real e não foi modificado quando eu assistir do próprio site da rede de televisão. É a busca própria da pessoa, né? É exatamente isso. Então, o nível de confiança das pessoas, eu espero que isso aconteça nessas eleições, quando elas receberem os conteúdos vindo das redes sociais tradicionais, principalmente o WhatsApp ou Instagram, TikTok, que está muito em evidência, que exista um certo nível de desconfiança. E caso a pessoa fale, olha, essa informação é relevante, que ela vá buscar a fonte. Quando eu recebi, por exemplo, uma entrevista da TV Otimista encaminhada pelo WhatsApp, eu disse, olha, isso aqui é algo relevante para a minha decisão na eleição. Pois eu vou buscar realmente se isso foi real, se isso foi realmente feito ou foi modificado.
Então, o nível de importância de veículos ela vai se tornar muito maior. A gente vê isso já acontecendo com relação aos golpes, né? Quando vem um link de uma loja que a gente comprou, enfim, que gosta, que mostrou interesse, que veio o algoritmo e mostrou aquilo, aquele golpe chega para a gente, né? Não é receber, né? É você ir atrás, você ser o buscador da história, né? Isso, e essas técnicas já são utilizadas no caso de golpes há muito tempo. Por exemplo, o e-mail falso que eu recebia se passando por um banco ou por uma outra instituição, isso já é bem conhecido na tecnologia. O que muda hoje o jogo é a utilização do recurso de inteligência artificial, que é um recurso muito bom, muito poderoso, com finalidades muito boas para as pessoas e para a sociedade. Utilizar esse recurso de uma forma errada, né? De uma forma ilegal. Então, o TSE vem com essa preocupação de regulamentar esse uso da inteligência artificial. Não é não utilizar a inteligência artificial, é utilizar de uma forma benéfica. Regulamentar esse uso para que seja utilizado assim. E aí eu te pergunto, existe uma forma benéfica da gente utilizar essa inteligência artificial, sobretudo nessas eleições? Assim? Existem muitas. Por exemplo, eu posso construir um texto da minha propaganda com inteligência artificial. Eu posso utilizar ela para melhorar imagens, para fazer retoques, para fazer uma adaptação. Eu posso utilizar ela para eu trabalhar muito mais rápido. Então, a inteligência artificial ela tem inúmeros benefícios, né? A construção de textos é o mais utilizado hoje nas campanhas de marketing, pelos profissionais de marketing. E aí o risco vem quando eu passo a construir conteúdo com segundas intenções. E isso já aconteceu no mundo. Recentemente, isso aconteceu na eleição presidencial da Argentina. E foi facilmente identificável porque era apenas uma pessoa se candidatando, era uma eleição para presidente. O risco está nas próximas eleições que nós vamos ter, porque as eleições municipais elas são muito capilarizadas. Elas vão eleger os prefeitos de cada cidade do país. Então, a fiscalização ela vai ter que ser uma operação, digamos assim, de guerra, né, para poder eu conseguir atuar bem. E apesar de ser crime já, fake news, né, a gente não vê punição com relação a isso e também a respeito de fiscalização. Ao meu ver, assim, não sei se, enfim, com relação a isso, parece ser incontrolável, né, uma coisa que você não consegue mensurar onde é que está saindo aquela informação de quem está vindo, a origem, ou a gente consegue, você como especialista, a gente consegue mapear de onde é que está chegando isso? As redes sociais, por exemplo, o YouTube, que é uma que tem muito conteúdo assim, onde eu subo o vídeo, eles até têm ferramentas para ajudar nessa identificação, mas elas não são ainda hoje tão eficientes para ajudar nessa identificação. Então, quando eu tenho um impacto, quando eu sou reativo, a coisa já aconteceu e eu estou tentando voltar atrás, fica um pouco mais difícil. E é por isso que eu fortaleço muito esse papel da gente checar a origem do conteúdo. Quando eu receber o conteúdo de alguém que veio de uma rede de televisão ou de um site de notícias, eu não acreditar simplesmente naquilo que está chegando na minha rede social, no WhatsApp. Eu ir checar na fonte para ver se isso está acontecendo. E vem o lado bom. Esse poder da inteligência artificial está tão grande com relação a adulterar conteúdos digitais que eu acho que vai gerar um maior nível de desconfiança nas pessoas, que não existia antes. Então, talvez esse fortalecimento da fonte ele vai ser maior nessa eleição. Daniel, e aí nesse caso também, né, falando das regulamentações, da fiscalização com relação a isso, você como especialista, assim, identifica que é preciso realmente regulamentar essas plataformas? A gente vê assim, hoje você pagou para determinada publicação que é uma fake news, que é uma informação completamente deturpada, um vídeo, enfim, mas eu paguei, vai, né? Então, tem que ter uma responsabilidade dessas plataformas nesse sentido? Das plataformas, eu tenho dúvidas, honestamente, se eles são os responsáveis pelo conteúdo. Eu acho que com certeza tem que haver uma responsabilização do produtor do conteúdo, de quem tem a intenção de produzir. Dá para mapear quem produziu isso? É possível, com tecnologia, eu fazer um rastreio, né, desse conteúdo, mas de conteúdos, digamos assim, certificados. Né, eu conseguir rastrear ele.
Eu não, tecnologicamente é possível, mas não está posta essa tecnologia e eu imagino que não vai estar até o momento das eleições. Então, a tecnologia ela é viável, ela é factível e é possível de ser realizada, mas no tempo hábil das eleições eu imagino que não. Então, o ponto maior é eu confiar realmente nas informações de veículos que sejam confiáveis, né? E outro ponto é desconfiar sempre de conteúdos gravados. É difícil, por exemplo, se essa entrevista fosse ao vivo, eu adulterar de forma ao vivo essa entrevista. Ela seria muito mais complexo de realizar. Tá entendendo? Eu não conheço como realizar isso. Agora, um conteúdo gravado é perfeitamente possível. Então, isso aí é mais um ponto. Eu acho que vai ter um grande aumento de produção de conteúdo ao vivo, né, das pessoas assistindo isso ao vivo nas redes. Isso também já é real porque nós vivemos isso na pandemia, no tempo das lives chamadas. Então, eu imagino que vai ser um recurso muito mais forte a ser utilizado pelos candidatos, a realização de lives. Né? O presencial, de fato, né, acontecendo ali, que não tem como você mexer. Você pode até depois gravar, né, e aí, a partir daí, né, a gente sabe que na Deep Web, né, é daí para pior, né? E nesse caso também, com relação a isso, a gente tem notado um avanço muito rápido, né, da inteligência artificial. A gente, há pouco tempo atrás, acho que ano passado, no metade do ano passado, a gente estava conversando sobre ChatGPT, enfim, né, como é que é e tudo mais. Hoje a gente já fala de um avanço tão grande de as pessoas, né, serem manipuladas na sua fala, no seu olhar, na sua gesticulação, né, a maneira de falar, enfim, até às vezes já vi gravações nesse sentido, a pessoa aparecer como se ela estivesse falando em inglês, mas ela não está. E a voz está mexendo igual, né? Então, assim, a gente assustar isso, né? Então, nesse sentido, você espera desses avanços, já que está cada vez mais rápido, né? A gente consegue tentar controlar isso de uma maneira, enfim, digamos, saudável, né? A inteligência artificial é daquelas tecnologias que surgem que vêm para mudar o mundo. Eu enxergo que ela tem um impacto tão grande na vida das pessoas como teve as redes sociais ou até mesmo a internet. Ela é uma tecnologia chamada disruptiva, ela causa uma ruptura de como nós imaginamos as relações entre as pessoas. Então, a inteligência artificial ela vem para mudar a nossa vida. Nós vamos nos tornar seres humanos muito mais produtivos com ela. Por exemplo, existem inteligências artificiais extremamente eficientes para realizar diagnóstico médico. Eu diminuo a possibilidade de falhas humanas com a utilização de uma inteligência artificial para avaliar, por exemplo, uma ressonância. E esse é um uso extremamente benéfico da inteligência artificial. Eu posso fazer isso para avaliar meus exames e me receitar o remédio mais adequado para o meu corpo sem uma falha humana. Então, esse é um uso muito inteligente. A gente já vem fazendo isso, o uso da inteligência artificial há muito tempo, por exemplo, quando a gente se desloca. Ela escolhe a nossa melhor rota para chegar na nossa casa. Isso também é muito bom para a humanidade. Então, existe muito mais benefício do que malefício na inteligência artificial. O problema do malefício é o mesmo que acontece com todas as tecnologias quando elas surgem. Tem pessoas que utilizam a internet para o bem e tem pessoas que não utilizam para o bem. Né? Então, eu imagino, eu tenho um olhar sempre otimista. Coincidência no nome da TV, né? Eu tenho um olhar otimista para a tecnologia sempre. E eu acho que o lado pessimista dela ele deve ser controlado. E deve ser punido quem utiliza com essa finalidade. Pontos de alerta, né, para a gente poder ter em mente, né, achar que tudo 100% vai dar certo, mas ao mesmo tempo ter aquele olhar do que pode acontecer para agir, para poder agir. Né? É sempre o equilíbrio, é o olhar do equilíbrio, do controle. Né? Então, assim, a inteligência artificial ela não vai ser uma adversária nossa. Nossa humanidade, das pessoas, da sociedade. Ela vai ser uma grande aliada. Né, das pessoas. O que a gente tem que fazer é usar ela com muita cautela e também saber que ela vai fazer essa transformação nas nossas vidas. E a gente falando também nisso com relação às oportunidades de trabalho voltado para ela, né, que cada vez mais se abrem também, né, para quem está trabalhando com inteligência artificial, com tecnologias, olhar também para esse nicho, né, do que está vindo, que explode. Você falou da área de saúde, né, tem, enfim, de arquitetura e por aí vai, né, as pessoas se profissionalizarem com relação a isso e se atualizarem. Né? A inteligência artificial ela vai ser transversal em todas as carreiras, em todas as profissões.
desde o programador, que é uma profissão nativa digital, ao contador, ao advogado, ao médico, que são as profissões mais antigas, né, digamos assim. Então, ela é uma tecnologia completamente transversal na nossa sociedade. Eu faço uma analogia, é como se eu fosse o surgimento dessa tecnologia, dessa ferramenta, né, que a inteligência artificial é uma ferramenta, é como se fosse eu ser uma pessoa da área de exatas sem utilizar a calculadora. É um antes e depois. Eu tinha a calculadora eletrônica, eu conseguia fazer cálculos, mas com a calculadora ficou muito mais fácil. Eu tenho minha profissão como ela era antes, com a inteligência artificial ela vai se tornar muito mais fácil. E eu vou me tornar muito mais produtivo. Então ela vem para realizar essa ruptura, né, das profissões, das carreiras. Tá, joia, Daniel. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.